Verdade. A gente tem que ter essa consciência de que não somos nós, não é a Karina, não é a Clareza, não é você. É o Senhor que faz através de você quando você se coloca disponível. Então, se você tá muito paralisada, é porque você tá ainda muito na força do seu braço, achando que é você que vai fazer, que é você que vai conquistar. E eu quero te dizer que não é sobre você. É sobre aquilo que o Senhor tem para fazer através de você. E me fala, quais são os princípios bíblicos que você aplica na sua forma de liderar, de empreender? Eu acho que eu não tenho, assim, hoje, algo muito específico para falar assim, esse aqui é a minha base. Eu tenho alguns, sim, que são muito fortes em mim. Eu tenho muito cuidado. Um deles tá lá em Provérbios 23:4, se eu não me engano. Eu falo assim, eu não sou uma pessoa que sabe a Bíblia de cor, que vai falar assim, versículo tal e tal. Não, eu sei muitos versículos, mas nem todos eu sei onde estão. E eu falo que isso foi outra coisa que na minha caminhada eu aprendi. Quando eu me converti, eu li a Bíblia inteira em menos de um ano. E aí, no outro ano, eu já queria fazer de novo qual era o calendáriozinho que eu ia, esse ano, seguir para ler a Bíblia e tal. E aí, foi uma exortação que eu recebi do Senhor. Mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano, é ler a Bíblia durante todo o ano. Amiga, eu tive algumas exortações na minha vida que eu deixo aqui pra vocês aí também, tá? Mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano é ler a Bíblia todo ano, durante todo o ano. Isso quer dizer o quê? É uma metáfora para dizer que você precisa se relacionar com Deus, com a palavra, com aquilo que Ele deixou para você todos os dias. E outra coisa que eu aprendi com o Luciano Subirá num dos meus jejuns, mais do que a minha performance, Deus, Ele quer o meu coração, Ele quer a minha paixão, Ele quer a minha entrega. Então, tá lá nos Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Esse é um versículo, assim, para mim, muito forte. É a base de tudo que eu faço hoje. Porque você pode fazer a coisa certa com a motivação errada, como a gente fez, e tá errado. Fazer a coisa certa com a motivação errada tá errado. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, diz o Senhor. Então, eu analiso muito, eu tenho muito esse cuidado. Por que eu tô fazendo isso? Qual é a real motivação? É ego? É pra Karina ser vista? Ou é realmente pro nome do Senhor ser exaltado? Por que eu faço isso? É pro meu marido ou é pra Deus? E olha, o Senhor falou muito comigo agora na conferência de Portugal, porque eu tive um convite do pastor Givaldo para fazermos na igreja dele, para mais de 1.000 pessoas, que é uma igreja para mais de 1.000 pessoas. E você fala assim, a minha carne, o ego fala, uau! Uma chamada que ele desse, lotava. Todo mundo falava isso. Nossa, se ele fizer a propaganda, vai lotar. Só que o Senhor me dava uma experiência. Ele falava assim, você tem que levar a experiência da conferência para essas mulheres. Não é sobre quantidade, não é sobre números. E eu falava, Senhor, se for pela minha carne, é a quantidade, mas não é isso que tá mandando. Então eu falei assim, agradecido do fundo do meu coração, se Deus quiser ano que vem estaremos lá, mas até pelo tempo que eu tive, eu não tinha como preparar a experiência para lá. Então foi do jeitinho que, sabe, Deus deu a visão. Então eu tenho muito esse cuidado. Então esse versículo de Provérbios sobre guardar o coração, para mim é muito forte. Outro é sobre andar com Jesus mesmo, né? Eu amo o livro de João. Eu falo que para quem quiser começar a ler a Bíblia, leia o livro de João, que traz um Jesus acolhedor, próximo, amoroso, né? E outro versículo tá lá nele que também para mim conhecereis a verdade vos libertará. Esse é muito forte. Eu tenho esses versículos que a gente ouve falar muito, mas eles são muito verdadeiros, são muito base para muitas coisas na minha vida. Coloca luz nos comportamentos disfuncionais, coloca luz naquilo que não tá legal, porque por mais que doa, você permite a luz entrar, porque onde a luz entra, onde Jesus entra, as trevas não prevalecem. Então dentro da minha casa também eu procuro, sabe, quando eu vejo que tem alguma coisa disfuncional, eu falo, Senhor, revela, coloca a luz. O que eu ainda preciso mudar? Tira as escamas dos meus olhos. Aprendi essa oração com a Camila. Tira as escamas dos meus olhos, aquilo tem me impedido de enxergar a mulher que o Senhor me fez para ser. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro ligada nessas verdades bíblicas e exercendo-as, né? Trazendo de verdade para a vida. Verdade. E que conselho você daria
para mulheres que têm um chamado, mas ainda têm medo de se posicionarem? Bom, primeiro, medo. O medo te afasta de Jesus, tá? A Bíblia diz: lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E Deus, ele é amor. Então, primeiro, eu aprendi que medo é um espírito. Não tenha espírito de medo, a Bíblia fala. Então, ore para que realmente esse medo, ele não tem que existir na tua vida. Eu quero declarar agora a sua vida. Todo espírito de medo, de insegurança, de paralisia, caindo agora pelo poder e autoridade que existe no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te paralisado, que veio por um caminho, por 7 caminhos, vai embora. Porque você não foi feita para o medo, para a paralisia, para a insegurança. Você tem espírito de ousadia. Você foi feita para brilhar o brilho de Jesus. Então, busque esse lugar. E abra sua boca, Deus fez para um propósito único. A comparação muitas vezes nos deixa num lugar mesmo de paralisia. Mas não existe ninguém igual a ninguém. Falo, amiga, se eu fosse me comparar com as pessoas que estão ao meu redor, eu vivo com gente muito maior, sabe? Que tem um alcance de milhões de pessoas. Se eu fosse ficar me olhando, me comparando, eu jamais acessaria o que Deus tem pra mim. Então, a gente tem que ter sim como referência, mas não como comparação, porque a comparação, ela paralisa. A comparação, ela é boa pra você medir aquilo que tá crescendo, saber onde você melhorou, mas não permita que a comparação te paralise. Não permita que ela te deixe nesse lugar. Então hoje, se você tá nesse lugar, eu declaro sobre a sua vida, sabe? Todo o espírito de comparação, de medo, realmente caindo por terra, pelo poder e autoridade que existe no nome de Jesus. E abra sua boca. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu, sabe? Tem as exceções, né? Daquelas crianças que você olha e você fala, meu Deus do céu, esse aí nasceu pra falar, nasceu pra pregar, nasceu pra isso. Mas toda a habilidade, ela é desenvolvida. Então você vai aprender a falar cada vez mais. Gente, se eu pegar meus vídeos falando há 5 anos atrás, eu morro de vergonha. Eu falo, meu Deus, como eu tinha coragem de me expor desse jeito. Mas é sobre isso, à medida que a gente se expõe, à medida que você fala, à medida que você exerce, Deus, ele vai te capacitando. E ele te deu, sim, habilidades únicas que são exclusivas suas. Peça para ele te revelar, peça para ele te mostrar. Tem dons e talentos que ele colocou em você e você não pode deixar escondido. Porque é colocar para fora, é transbordar mesmo. Ele quer você transbordando na vida de outras pessoas. E quanto mais você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de falar, Senhor, ei, coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo. É você agir apesar do medo. Coragem não é ausência do medo. Coragem é você agir apesar do medo. É levantar a sua mãozinha e falar assim, eu preciso de ajuda. E você se sentir incapaz não pode te impedir de começar. Eu falo que quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto fraca, é que o Senhor me faz forte. Então, se você está muito paralisada, é porque você está ainda muito na força do seu braço, achando que é você que vai fazer, que é você que vai conquistar. E eu quero te dizer que não é sobre você. É sobre aquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Primeiro, em você. Se permita, deixe que a luz entre, transforme o que tem de ruim em você, revele a mulher ou o homem que o Senhor te fez para ser. Chega mais perto dele. E com isso, ele vai fazer em você. E aí ele vai fazer através de você. Se coloque disponível. E ele vem e faz. Entenda que não é sobre você. Eu falo, peço sempre pro Senhor, Senhor, feche meu coração para elogios. Que nenhum elogio penetre no meu coração, porque não é sobre mim. A glória é dele. Ontem eu tava falando com a pastora Thaís Portela. Ela falou assim, quando a pessoa vem elogiar, não lembro o que foi que ela falou assim, vieram elogiar as costas dela. Ela falou assim, quando a massagista veio elogiar minhas costas, eu falei assim, olha, eu não recebo esse elogio, porque isso não é meu. Isso é o Senhor, é a graça de Deus na minha vida. É uma brincadeira, mas é pra falar isso. Eu falo, Senhor, não deixe entrar no meu coração elogios, porque não é sobre mim. É a graça de Deus na minha vida, imerecida. Então, não é sobre você, meu amigo, não é sobre você, minha amiga, é sobre o que Deus tem para fazer através da sua vida. Só se permita. Amém. E me fala o que o casamento te ensinou sobre o amor, a fé. Não é? Eu falo casamento. O que o casamento me ensinou? O que o casamento me ensina, né?
todos os dias. Foi, no início, a fase mais difícil da minha vida, o ano mais desafiador, entender o outro, mas quando eu tive mesmo essa proximidade com Deus sobre o que é o casamento, eu comecei a olhar para o meu marido não mais como um competidor, né? Mas como alguém que está ali para me exortar, para me fazer uma mulher melhor, alguém que hoje eu falo que ele vê em mim qualidades que nem eu mesma vejo, né? Mas tem muita exortação. Ele também vê o que tem de ruim, né? E ele é a primeira pessoa que vê. Eu convivo, tenho há 23 anos casada. Eu saí de casa aos 16 para estudar. Então eu já vivi com meu marido muito mais do que o que eu vivi com meu pai, né? Já perdi a minha mãe, mas com meu pai, com a minha família de origem. Então hoje eu olho para ele entendendo que ele é o meu companheiro, que eu sou uma ajudadora idônea, que eu, como mulher, sou também responsável pelas mesas que o meu marido vai sentar, a forma como eu olho para ele, né? Aquilo que eu enxergo nele. A física quântica fala que a realidade quem faz é o observador. Isso também é bíblico, né? Escreve os teus sonhos em tábuas e coloque até no alto da montanha, coloque lá no alto da montanha para até quem passa correndo possa vê-lo. E na verdade não são os nossos sonhos, né? É o sonho que o Senhor nos deu. E eu aprendi isso, a olhar para o meu marido e enxergar o melhor dele, coisa que eu não fazia antes. E é um aprendizado todos os dias. Ele me ensina muito também, nós somos muito diferentes. Hoje eu tava vindo pra cá e ele me ligou, ele tava com alguém, ele me chamou em vídeo pra falar justamente sobre a diferença da nossa personalidade. A linguagem de amor do Thiago é servir. Então ele se sente amado quando eu faço alguma coisa por ele. A minha é presente, é tempo de qualidade, é palavra de afirmação, menos servir. Eu me sinto assim, eu falo, eu não, sabe... Um dia eu cheguei com um presente pra ele, cheguei de viagem, enfim. E aí na organização do banheiro, de guardar as coisas que eu tinha trazido de viagem, eu fui lá e arrumei o armário dele, embaixo do banheiro, que tinham coisas minhas dele. E eu deixei aquele cantinho dele só pra ele. Tirei as minhas coisas de lá, minha bagunça de lá, coloquei pro lado da minha pia e arrumei. Amiga, ele chegou de viagem, ele chegou do trabalho, eu dei meu presente e tal. Falei, amor, olha, espero que você goste, comprei com muito carinho e tal. Beleza, amor, obrigada, tá, me deu um beijinho. E foi tomar banho. Ele saiu do banheiro, ele entrou no banheiro, mas ele saiu assim em 3 minutos. Ele disse, me dá um beijo aqui, eu te amo. Não sei o que, eu olhei pra cara dele, eu já sabia do que ele tava falando. Que era do armário que eu tinha arrumado. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, deixa eu te falar, eu não tenho tempo de ficar arrumando armário, tá? Falei, isso aí não é um serviço que eu faço, não que eu não gosto. Eu amo organizar e tudo, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Eu faço uma vez e eu preciso que mantenham, né? E tem gente que me ajuda e tal. Aí eu olhei pra ele, mas ele... Você vê o brilho nos olhos dele, se sentindo amado porque eu fiz aquilo. Então, muitas vezes, o casamento é isso. É você fazer o que você não quer, o que você não gosta, mas entendendo que o outro vai se sentir amado, vai se sentir importante. Então, vira e mexe, eu procuro, sabe, fazer algo na linguagem de amor dele para ele se sentir assim. É um aprendizado diário, amigo, um aprendizado diário, desafiador, mas que eu amo muito. E eu falo que cada vez mais a gente tem acessado como casal um nível de intimidade, de proximidade, de companheirismo, sabe? Que tá cada dia melhor, tá cada dia melhor. Que bênção. E como que vocês mantêm essa chama espiritual acesa como casal? Olha, que é importante na casa, né? Mas aí eu quero falar especialmente para as mulheres agora. Cada um tem uma jornada que é única, né? E muitas vezes a gente sofre onde? Eu tenho aqui a minha jornada, eu tenho a minha intensidade com Deus, o meu relacionamento que é intenso, que é vivo, que é... E aí eu quero que o meu marido tenha também. Aí eu quero falar com você, mulher, que às vezes o marido não está na mesma estação. Não tem essa mesma busca hoje. E vejo muitas mulheres se frustrando por isso, tristes por isso. E eu falo assim, viva o seu processo, viva o seu relacionamento, ore pelo seu marido. O Thiago teve já essa fase de querer conhecer mais a Jesus, de ler a Bíblia todos os dias, de fazer um devocional. E tem fases que ele tá mais afastado, que ele não busca tanto, mas nós estamos juntos todos os domingos, né, cultuando. Eu sei que ele tem um momento dele de oração. Lá em casa a gente não come sem fazer uma oração, sem entregar, sem consagrar aquele momento. Não adianta. Ele espera todo mundo, a gente faz.
mas ele não tem a mesma intensidade de busca que eu. E tá tudo bem. Eu falo assim, eu faço por ele, mas eu oro a Deus e eu peço a Deus que ele tenha, que ele aumente, que o Senhor aumente essa chama no coração dele, esse desejo de buscar mais da presença. Às vezes eu penso, eu poderia fazer mais? Poderia, talvez, chamá-lo mais, sabe, pro secreto comigo. São coisas que eu talvez tenha que chamar essa responsabilidade mais pra mim. Mas eu não fico na cobrança. Eu prego dentro da minha casa com as minhas ações, com aquilo que eu faço. Sim. E eu sei que eu sou a Bíblia que talvez ele vá ler, né? A minha vida, aquilo que eu faço, a forma como eu ajo com ele, como eu reajo com ele. Eu sei que eu prego pra ele muito mais do que eu ficar lá, você não fez devocional hoje? Você não vai ler a Bíblia hoje? Vem aqui, nananã. Então assim, eu não faço essa cobrança. Eu respeito o tempo dele. Oro a Deus pra que esse tempo seja acelerado, pra que ele tenha cada vez mais vontade de buscar o secreto. Todos os dias, a gente ora nos nossos filhos, todos os dias antes de dormir, ele declara, ele ora, né, nas crianças. Então assim, e ele tem um coração maravilhoso. Eu falo assim que é só... Eu tô aqui aguardando, sabe? O Senhor colocar realmente aquela chama de falar assim, é o meu pregador. Sim. E olha, às vezes que ele abriu a boca, ele fala de Deus assim como ninguém. É um estável conforme, não tem essa minha influência, minha dominância. Mas quando ele abre a boca pra falar de Deus, pra falar do que a gente vive, não tem uma pessoa que não saia tocada. E é isso, e eu respeito. Cada um tem o seu tempo também, não é? E fala hoje, você é uma mulher, assim, você é uma mulher atual, moderna, tem muitas armadilhas aí que tenta, assim, roubar o foco, essa identidade da mulher, de Deus. Então, o que você percebe e o que você pode falar sobre isso? O que rouba o nosso foco? O que tenta roubar a nossa identidade? Deixa eu pensar. Eu entendo, né? E a Bíblia diz, né? Que o diabo, ele está ao nosso derredor. Rugindo como um leão. À espreita, pronto para atacar. Eu entendo esse rugido como justamente as distrações. Distrações, exato. Então a gente precisa sim cuidar. Porque o que é uma distração? É como eu te falei, realmente eu tenho muitos projetos em andamento, muitas coisas. Qual é a motivação pelo que eu faço todas as coisas? Eu tenho que ter sempre esse olhar atento daquilo que tá me tirando do centro da vontade de Deus para essa estação, para minha família, que é o primeiro ministério. Então eu realmente tenho esse olhar atento. Vou dar um exemplo. Eu tava lá na conferência em Portugal e nós já estávamos com o lugar fechado. Tínhamos, a pessoa que, né, nos abençoou com o lugar, falou assim, ó, já tem o som, o coffee break e tal, tá tudo certo. E aí nós recebemos, né, uma ajuda lá para um coffee break que vinha de fora, muito mais barato, menos da metade do preço que o hotel tava cobrando. Fui lá no hotel, falei com 3 pessoas, olhei no olho de 3 pessoas e expliquei. Falei, olha, nosso evento é um evento beneficente e a gente teve uma ajuda com a comida, com o coffee break. Posso trazer ao invés de contratar do hotel? As 3 pessoas falaram, pode, tá tudo certo. O nosso evento ia começar às 15 horas. 11, quase meio-dia, um rapaz de eventos do hotel chega pra mim. Eu falei assim, moço, o som. Não, o som não foi contratado e o som tem custo adicional. Eu, como assim não foi contratado? Eu que estava contratada. Aí ele falou assim, mas eu vim aqui para falar do coffee break. Eu fiquei sabendo que você pediu para montar uma mesa de coffee break, mas o coffee break não foi fechado com a gente. Eu falei, não, realmente, nós tivemos uma doação e tá vindo de fora. Uma ajuda de custo. Aí ele falou assim, não, mas não pode entrar comida de fora do hotel. Aí eu falei, amigo, são quase meio-dia. Eu falei com 3 pessoas, eu olhei no olho, eu falei o nome dos funcionários do hotel que eu tinha conversado. E eles falaram que poderia. Aí falou, não pode. E ali, eu percebi, eu comecei a, sabe, ficar totalmente fora do projeto, daquilo que ia acontecer. Distrações, coisas que vieram de fora para tirar o meu foco. O meu foco era entregar aquele dia com excelência para aquelas mulheres. E aí começou, não, o som não tá fechado, é custo extra, não. Falei, amigo, vamos lá. Vamos resolver? Vamos resolver. Coffee break, dá tempo de fazer? Ah, dá tempo só isso. Faça o coffee break. O som dá para chegar? Dá, então traga. Tem hora que a gente precisa parar. E olha só, eu recebi uma mensagem no meio do furacão de uma amiga daqui que falava, amiga, você apareceu muito forte no meu momento de devocional. O Espírito Santo mandando te falar, cuidado com as distrações.
cuidado com as distrações. Então, quanto mais perto de Deus você anda, quanto mais perto do Espírito Santo, ouvindo dele, mais talvez mais rápido você enxergue as distrações. Você consiga perceber. Foi a amiga que falou, foi eu naquele momento percebendo que eu estava começando a sair completamente de mim. Eu já estava um pouco assim, querendo ver o negócio acontecer, porque eu sabia que aquilo era a realização de algo que o Senhor tinha, eu sabia que ia ser forte, eu sabia que ia ser... Então eu já estava naquela expectativa do que o Senhor ia fazer. Aí começam a aparecer várias coisinhas para me tirar do foco. E eu falei, não, para. Então, hoje, nós temos muitas coisas. São muitos afazeres, são muitos convites. Alphaville, se a gente não fala não para os convites, todo dia você tem alguma coisa. E eu falo, Senhor, me dá clareza do que é distração e do que é a tua vontade, né? Porque tem convites que são maravilhosos, que vem que você fala, uau, mas que será que Deus te quer naquele lugar, naquele momento? Será que é isso? Porque se deixar, amiga, a gente tem coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí, como é que fica a minha casa? Como é que ficam meus filhos? Teve uma época que eu precisei, eu falei assim, opa, para. Eu tava tendo coisa todos os dias à noite. E não eram coisas boas, eram maravilhosas. Eram células, era a igreja, era um movimento de mulheres sempre com a palavra de Deus. Porque hoje eu seleciono muitos ambientes que eu vou, muito. E assim, nos ambientes que, sabe? Então, todos os dias, quando eu vi, todas as noites eu tava fora. Precisei do meu marido. Ele chegou pra mim e falou assim, amor, você não acha que tá muito? E eu assim, mas amor... Quando eu parei pra ver, realmente, todos os dias eram pro Senhor, era pra Deus. Mas será que ele tava recebendo aquilo com agrado? Porque eu também tava deixando a minha casa à noite todos os dias. Era na igreja, era em célula, mas e o meu primeiro ministério? Então eu recebi aquela exortação que no começo eu quis justificar, mas eu falei, uau, distração. Pra quê? Pra me tirar do meu propósito original. Então até aquilo que parece bom, se for em excesso, se estiver te tirando do plano original de Deus, é uma distração. Verdade. Vamos agora para um momento de descontração. Fazer uma dinâmica, é rápido. Vamos. Eu vou falar uma palavra e você diz aquilo que vier ao seu coração. Ou pode também falar assim uma palavra profética. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquilo que você crê como se já fosse. Tá lá em Hebreus 11:1. Isso, família. Minha base, meu maior tesouro, a maior riqueza da minha vida. Chamado. Obediência. Chamado pra mim tá ligado à obediência. Tempo de espera. Tempo de espera. Entender que o Senhor, ele não erra, que o tempo dele é perfeito. E às vezes o relógio dele, o tempo dele é diferente do nosso, mas é pedir que ele nos fortaleça nessa espera, né? Mas que o tempo dele é perfeito e pedir esse entendimento. Amizade. Amigas unidas na fé. A amizade me remete a essa comunidade, a ter pessoas que, assim como aquele paralítico que foi colocado, foi aberto o teto da casa e os amigos trouxeram ele até Jesus. E ele fala, né, o quanto aqueles amigos foram importantes na vida dele, que eu e você tenhamos essas amizades, esses amigos de fé, que mesmo quando a gente, num momento de dor, não acredite, eles venham e acreditem por nós e nos ajudem na caminhada e peguem na nossa mão e fortaleçam a nossa fé. Futuro. A Deus pertence. Amém. A Deus pertence. E nós estamos indo para nosso encerramento. Muito bom nosso bate-papo. E se você tivesse assim algo para deixar, uma frase, uma oração ou uma palavra profética para mulheres ou para famílias, enfim, o que você diria? Eu quero deixar uma oração, uma declaração. Amém. Tá? Amém. Bom, eu quero
declarar sobre a vida, sobre a sua vida que está assistindo isso, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Um novo tempo, uma nova estação, onde o novo de Deus vai te surpreender. Que a partir do dia que você ouvir esse podcast, que não seja só apenas mais uma mensagem motivacional ou agradável, mas que ela venha realmente trazendo sobre a sua vida revelações do céu. Que escamas caiam dos seus olhos, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. E que a partir daquilo que você vai ouvir aqui, a partir daqui, nasça em você um desejo de conhecer ainda mais e mais o Senhor. Que o seu coração seja completamente aberto para as sementinhas que Ele vai colocar aí. Que essas sementes, elas germinem, elas criem raízes. Que você tenha no seu coração um desejo, uma chama forte, ardente, de conhecer mais e mais o Senhor. De buscar em secreto e ouvir dele aquilo que Ele tem para você. Que a sua casa seja guardada, blindada, protegida. Que a sua família seja uma família de referência. Que as pessoas olhem para você e vejam o brilho do Espírito Santo. Que não enxerguem você, mas enxerguem sim Jesus através da sua vida e da sua família. Que a sua descendência seja uma descendência guardada, blindada. E que o seu nome, o Senhor espalhe o seu nome por onde for, e que você abra a sua boca para falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E se você hoje passa por alguma área de dificuldade, nós declaramos em unidade, em concordância, o novo de Deus sobre a sua vida, um novo tempo, correntes sendo quebradas, maldições hereditárias sendo quebradas. E é tudo aquilo que tem te impedido de viver na novidade de Deus na tua vida, de viver a versão que Deus te fez para ser, seja quebrada e caia por terra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que você acesse a partir de hoje uma nova estação, um novo tempo, novas mesas, e que você esteja ainda mais perto daquilo que o Senhor tem e quer para a tua vida. Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E aquilo que ele vai fazer em você e através de você, olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou na mente e no coração do homem.